Amadeu Portilha, o que é uma boa conversa? Eu acho que uma boa conversa é aquilo que nós vamos ter já de seguida. Conversar com um velho amigo, não é? Que partilhou comigo alguns momentos na juventude e no começo da minha vida adulta e, portanto, esta forma de eu estar na vida também. Eu adoro uma boa conversa. Com risos, com memórias, enfim, com aquilo que faz a vida. Sorrisos e lágrimas, porque a vida também é um bocadinho feita destas coisas todas, mas uma boa conversa é isto, é estar frente a um amigo e ter a oportunidade de, sem barreiras, sem balizas, sem tabus, conversarmos sobre aquilo que tiver que ser. Amadeu Artur Matos Portilha, 57 anos. É presidente da direção da Tempo Livre, cooperativa municipal ligada à gestão do desporto. Foi vereador eleito nas listas do Partido Socialista entre 2009 e 2017. Entre 2013 e 2017 foi também vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães. Foi adjunto do presidente da Câmara Municipal de Guimarães entre 1990 e 2001. Fundou e dirigiu durante vários anos os jornais semanários locais, o Toural e os Desportivos de Guimarães. Foi diretor-geral da Rádio Santiago entre 1998 e 1990. É pós-graduado em Gestão do Desporto Profissional, presidente da direção da APOGE, da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, entre 2011 e 2017 e, atualmente, é o seu presidente da Assembleia Geral. Além disso, o Amadeu Portilha é membro do Conselho Nacional do Desporto, ou foi membro do Conselho Nacional do Desporto, entre 2013 e 2017. Amadeu Portilha, bem-vindo. Obrigado mesmo. É um gosto imenso ter-te aqui para conversarmos um pouco naquela perspectiva que ainda há uns segundos atrás dizias. Conversar sem barreiras, deixar a conversa fluir naturalmente. Eu lembro-me que na semana passada, acho que na semana passada, ou há poucos dias atrás, falávamos ao telefone sobre um conjunto de coisas, falávamos sobre Guimarães, falávamos sobre os nossos filhos, falávamos sobre muitas coisas e tu dizias, numa determinada altura, não te esqueças que eu nasci e vivi na Rua Nova. A Rua Nova é assim tão importante, Amadeu. A Rua Nova informa muito do que tu és hoje em dia. Bem, antes de mais, obrigado, António Magalhães. É um prazer estar aqui à conversa contigo. Eu acho que sim. Eu agora, do alto dos meus 57 anos, olho para trás e, como te dizia também nessa conversa telefónica, eu acho que na minha vida todas as decisões que eu tomei, todos os caminhos que eu percorri, acabam por fazer sentido um pouco mais tarde. E, portanto, eu sinto que muito do que sou hoje, muito do que fui, foi forjado, digamos, na minha meninice na Rua Nova. Sabes que a Rua Nova, na altura em que eu nasci, em 1965, eu nasci em casa, não nasci no hospital. Aliás, tem uma história deliciosa, porque, se me permites, conto hoje, porque um ano mais tarde, eu e o meu irmão somos, a diferença é muito curta, 15 meses. Portanto, nós nascemos em casa. E uns anos muito mais tarde, vim a descobrir que a parteira que teve a oportunidade de assistir a minha mãe, no dia 17 de outubro de 1966, era a parteira que supostamente teria que assistir a minha sogra no nascimento da minha mulher. Portanto, o meu irmão e a minha mulher nasceram com uma diferença de minutos, acho eu, e a parteira começou a atrasar ligeiramente a minha casa. Quando chegou à casa da minha sogra, que já não está entre nós, reparou que a futura minha mulher já tinha nascido. Portanto, é uma história gira, como é que a vida nos vai encontrando. Mas recordando essa, enfim, a Rua Nova da minha meninice, sim, foi lá que nasci, sim, foi lá que vivi até os meus 14, 15 anos, sim, foi lá que eu fui muito feliz. Porque a rua era o meu mundo, e aquela rua, a Rua Nova, não era só a Rua Nova, era todo o centro histórico, que na altura provavelmente era uma zona guetizada de Guimarães, uma espécie de gueto, não é? Onde viviam os mais pobres, onde viviam aqueles que trabalhavam nos cortumes, nas fábricas de calçado, enfim, uma rua onde se sentia a pobreza e a miséria do dia-a-dia, mas ao mesmo tempo uma rua feita de gente com muita dignidade, não é? Que fez do trabalho, enfim, o seu modo de estar na vida, e muitos deles, enfim, com grande sucesso até empresarial, nos anos que seguiram. Portanto, a Rua Nova, o Lourado, o Campo da Feira, a Praça Santiago, a Praça da Oliveira, o 14, que hoje é o edifício de São Francisco, a Feira do Pão, tudo aquilo era o meu mundo. E que mundo?
E era um mundo com figuras muito características, algumas delas que ficam na pequena história de Guimarães, pelo menos quem conhece essas pequenas histórias. Tens memórias desse tempo, dessas gentes? Sabes, há alturas da minha vida em que, de facto, enfim, a memória já se desvaneceu por completo. Mas dessa minha início eu guardo memórias absolutamente fantásticas. E no outro dia contava aos meus filhos, eles não se acreditavam, que eu com 8, 10 anos, eu e os meus amigos da Rua Nova e da Feira do Pão, organizávamos um São João. E o meu filho diz, mas tu eras tão pequeno e organizavas um São João. É verdade, e organizávamos um São João no pequeno recanto da Feira do Pão. E como é que angariávamos dinheiro? A vender santinhos. Ontem na grande, isto é delicioso. Eu com 10 anos punha-me à porta do Marinho, da tabacaria Marinho, eu e os meus amigos, e vendíamos santinhos que mandávamos fazer um tostão. E com aquele dinheiro que angariávamos, oferecemos depois, no 23 para 24 de junho, oferecemos uma sardinhada a toda a comunidade ali da Feira do Pão e da Rua Nova, quem quisesse aparecer. Comprávamos festão, engalanávamos aquela praça, fazíamos a fogueira e assávamos sardinhas, fazíamos o caldo verde, com o dinheiro que nós, meninos, arrecadávamos, digamos, na rua vendendo santinhos. E, portanto, isto é um bocadinho para te dizer que, tendo em conta que o meu pai, enfim, trabalhava arduamente de sol a sol, e que a minha mãe, coitada, enfim, tinha sempre alguns problemas de saúde, portanto, a rua era o nosso espaço de liberdade. Eu recordo-me que eu lembrava-me de ir a casa porque a minha mãe, na varanda do terceiro andar de minha casa, com a sua voz bem audível, gritava: Amadeu, Ricardo, é hora do almoço, e nós lá íamos a correr para almoçar. Mas, de facto, depois da escola, aquela rua e aquele mundo foi aquilo que me construiu, que me fez amigo, leal, companheiro, criativo. Nós tínhamos que ser criativos, não é? Nós tínhamos que nos dizer. Hoje diz criatividade, na minha altura era dizer descanso, não é? E, portanto, mas era um bocadinho isso, e, portanto, sim, a Rua Nova fez-me, a Rua Nova dos Milagres, dos Zé Lingrinhas e de tantos e tantos personagens que existiam naquela rua, ajudou a fazer muito daquilo que eu fui durante a minha juventude, porque sabes que, entretanto, depois, enfim, o meu avô teve que vender a casa onde nós vivíamos e acabámos por ir viver com a minha avó, que morava ali paredes meias com o castelo, que foi outro período também giro da minha vida, porque o castelo, eu saio do centro histórico e depois passo para o castelo como espaço de brincadeira e de divertimento, o que não deixa de ser um bocado quase até iconográfico, não é? Nesse tempo eras uma espécie, tu e os teus amigos, uma espécie de paradise à solta? Completamente. Repara uma coisa, eu tinha 6 anos, fui estudar para a escola de Santa Luzia e ia sozinho, a pé da minha casa até a escola de Santa Luzia, ia e vinha. E, portanto, éramos, de facto, um bando de paradise à solta, alegres, super divertidos, malandros, quando chegam, não é? Fizemos muitas asneiras naquele tempo, com as nossas fisgas e com as nossas brincadeiras, mas éramos um bando de felizes paradise à solta. É desse tempo este menino que temos agora aqui. Peço-te que vejas este menino. Não, isto é. Eu nesta fotografia julgo que a minha mãe diz-me que eu tinha 3 anos, mas aquela de facto era a varanda de minha casa. A minha casa era uma casa que eu achava na altura uma casa enorme. Sabes que nós somos da Corredora, nós somos de Santurcato, quer o meu pai, quer a minha mãe. Os dois somos da Corredora Santurcato, mas o meu avô ficou viúvo muito cedo e o meu avô nasceu, digamos, na indústria dos cortumes. Aliás, na nossa casa da Corredora, na Quinta do Marco, os tanques onde nós depois pisávamos as uvas eram os tanques que o meu bisavô tinha utilizado para... Aliás, o meu bisavô é referido naquele livro da Elizabeth sobre as artes e mistérios de Guimarães como um dos introdutores da indústria dos cortumes em Guimarães. O meu avô enviou muito cedo e, portanto, e na altura decidiu vir viver para a cidade, para a Rua Nova, comprou lá uma casa e montou um armazém de pelaria no resto do chão. Um armazém de pelaria que perdurou por anos e anos, mesmo depois de ele o ter fechado. E, portanto, de facto, a Rua Nova foi aquele mundo onde eu nasci, onde eu aprendi um bocadinho a ser do que sou, tendo a noção clara também de que era um mundo de dificuldade. E, portanto, eu fui forjado na alegria, enfim, na liberdade, mas também na responsabilidade e na dificuldade. E essa responsabilidade leva-te, na escola primária, a atravessar a cidade, dessa altura, que era a cidade da altura, até Santa Luzia, não é? Que era o fim da cidade, praticamente, se te recordas bem. Nós hoje o que conhecemos, por exemplo, a Quinta, o quartel dos bombeiros, era o limite da cidade na minha meninice.
A partir daí era muito, a partir daí não existia nada. Havia uma grande ribeira, a Ribeira de Santa Luzia, que foi uma das obras mais emblemáticas que Manuel Ferreira fez, quando foi Presidente da Câmara, que foi, enfim, portanto, encanar a Ribeira de Santa Luzia. Eu lembro-me, tenho vagas memórias de alguém ainda andar de barco na Ribeira de Santa Luzia, imagina isto. E, portanto, a Quinta não existia. A Quinta é um processo, lembro muito bem do processo de construção da Quinta, do pavilhão do Inatel, do estádio de Vitória, tudo isso era a zona de expansão da cidade, enfim, na minha meninice. E, portanto, o nosso mundo era muito curto, e, portanto, ir da Rua Nova até Santa Luzia todos os dias sozinho, fizesse sol ou fizesse chuva, era também uma aventura. Eu recordo que eu chegava lá sozinho, mas recordo-me bem da imagem de ver colegas meus a chegar ou acompanhado dos pais ou das empregadas domésticas. Tu não precisavas? Não as tinha. Isso era algo que são nos meus sonhos. Mas tinha um amigo que hoje é um grande amigo meu, de quem eu gosto muito, o Jorge Pinto dos Santos, que conheces com certeza, um personagem absolutamente fantástico. Ele agora afastou-se de Guimarães, achou que até está na Polónia a viver. Mas nós de vez em quando fazemos um encontro de amigos da escola franciscana, o Jorge bem, e lembro-me, eu a chegar, enfim, de calções, de sapatos, com a minha mochilinha, com o meu lanche, e o Jorge Pinto Santos chegava com a empregada doméstica vestida completamente a rigor, com aqueles vestidos, com aqueles folhos brancos, era um espetáculo. Era lindo de ver. E nós depois vinhamos com ela, muitas vezes eu ficava na casa do Jorge a brincar. E desse tempo da escola primária, às vezes pode parecer um lugar comum, mas a escola primária marca-nos a todos, positivo ou negativamente. E todos nós temos imagens do professor ou da professora da escola primária. Hoje, se contarmos aos nossos filhos como era o dia-a-dia numa escola primária, eles não acreditam, acham que estamos a falar de histórias. Não sabes, António, eu sou do tempo da escola primária em que havia duas escolas primárias de Santa Luzia, a dos rapazes e a das raparigas, e havia um pequeno muro de 60 centímetros que nos separava os recreios, mas o qual ninguém pulava. Ou seja, havia ali uma barreira, não era física, era mental, não é? Ou seja, aquele muro de 60 centímetros não era pulado de forma nenhuma. Como se explica isso hoje aos jovens? Não se explica. Pois não se explica, não vale a pena explicar. Foi o nosso tempo, foi o nosso momento. Ou seja, o que eu quero é que os jovens de hoje, sem esses muros e sem essas barreiras mentais, tenham o mesmo respeito que nós tínhamos, não é? Enfim, nós somos produto das nossas circunstâncias e do tempo em que vivemos. Mas a escola de Santa Luzia era, de facto, uma escola muito austera, muito velha, muito degradada. E recordo-me bem do frio que nós passávamos na sala de aula. Mas também me recordo muito bem de uma professora que marcou para sempre, a Dona Fernanda, que ainda por cima é mãe de um bom amigo meu, e portanto, a Dona Fernanda acompanhou-me da primeira à quarta classe, era uma professora absolutamente fantástica, que nos marcou a todos. Repara uma coisa, eu tive amigos, ou tive algumas pessoas que me acompanharam da primeira classe ao 12º ano. Uma coisa fantástica, ou seja, 2 ou 3 amigos, entre os quais o Gonçalo Gama Lovo, que hoje é um advogado da nossa praça, andamos juntos da primeira classe ao 12º ano. É uma coisa extraordinária, ou seja, nós íamos todos acompanhando as catedrais do ensino que eram Guimarães. Tinha Guimarães nessa altura. Desse tempo, eu podia também, por vezes, uma outra fotografia que nos dá um outro olhar do Amadeu Portilha dessa época. Que Amadeu é este? Olha, sabes que esta fotografia, tu quando me convidaste para esta conversa e pediste algumas fotografias, eu pus-me a ver algumas coisas que tinha lá guardadas. E de todo não me lembrava desta fotografia. E fiquei surpreendido, e a primeira vez que eu disse, é o Tiago. Pensei que era o meu filho. Porque o meu filho era exatamente igual. Sim, tu também me disseste isso. A mesma imagem. E, de facto, eu sou eu na 4ª classe, depois a minha mãe contou-me, e mãe, esta fotografia que encontrei, isto é na 4ª classe. Portanto, enfim, na sala de aula, geralmente na 4ª classe fazia-se aquelas fotografias para o livro, e, portanto, esta foi a fotografia que eu tirei na 4ª classe, estava de saída para um novo mundo, que ia ser o ciclo preparatório. A escola de Santa Luzia tinha uma outra particularidade para quem não era da cidade, é que na 4ª classe, os alunos das freguesias vizinhas, íamos fazer exame da 4ª a Santa Luzia. Foi a primeira vez que eu entrei em Santa Luzia, foi para fazer o exame da 4ª há 1960 e poucos, há alguns anos, é verdade. Era a Santa Luzia que íamos fazer o exame, havia exame da 4ª classe. Isto, no meu caso, foi ali por volta de 1967, 68. E os 67 ainda nem sequer estava na escola. Era lá a Santa Luzia que íamos fazer. Mas depois da escola primária, há um novo caminho, já disseste há pouco, uma nova etapa, o ciclo,
Que é feito onde? No Convento de Santa Clara, hoje Câmara Municipal de Guimarães. Na altura não havia, portanto o convento era o espaço que acolhia todos os alunos que saíam da escola primária. Sabes que no meu tempo, no nosso tempo, muita gente da quarta classe abandonava a escola. Enfim, aquilo que hoje se chama o dropout, o abandono escolar, na altura era absolutamente brutal. Eu acho que da minha turma da quarta classe, enfim, se 30% foram para o ciclo, já foi muito. O resto abandonava e ia trabalhar. Mas fui para o Convento de Santa Clara, na altura estava-se a construir a Escola Preparatória João Meira, mas ainda demorou muitos anos. Repara que até a própria minha mulher, que é mais nova do que o meu, também fez o ciclo no Convento de Santa Clara, e, portanto, eu acho que João de Meira só mais tarde é que aparece. Mas fizemos lá, que era uma escola também, enfim, continuávamos com as mesmas condições, degradada, velha, sem condições nenhumas, mas foi uma escola também muito interessante, com alguns professores muito giros que tive, e portanto também foi uma experiência muito gira, antes de embarcar numa outra, essa sim é a grande aventura da minha vida, que foi para a Escola Franciscana. Na altura a nossa escola industrial. Mas depois ainda houve, mais tarde ainda houve uma outra grande aventura, que haveremos falar nela, mas que tem muito a ver também com Santa Clara. É que mais tarde deixas de ser aluno do ciclo e passas a ser um inquilino da Câmara Municipal de Guimarães. Mas isso falaremos noutra altura, mas é só recordar que, de facto, tu há pouco dizias que há coisas na tua vida que só se compreendem mais tarde. Obviamente, a tão longa distância, não irias imaginar que um dia estarias ali como vereador. E sabes que me deixa de ser curioso, quando eu decidi fazer um blog, na altura, enfim, que estava em voga os blogs, eu também decidi fazer um pessoal e dei-me gosto. Escrevi aquilo durante um ano, e no outro dia estive a ver algumas memórias, alguns escritos que coloquei lá. E sabes como é que se chamava o blog? Precisamente isso, Memórias de Santa Clara. Porque eu tentava aliar aquilo que era a experiência da minha vida com as experiências de uma vida autárquica. Algumas coisas saíram bem, outras nem por isso. Como é tudo na vida. Mas não deixa, o nome que lhe dei foi mesmo esse, Memórias de Santa Clara. Mas voltemos à escola. É que depois sais da João de Meira, embora em Santa Clara, e vais para... A Escola Industrial. A Escola Industrial. Já na altura já era Francisco Holanda? Não, era a Escola Industrial. Escola Secundária Francisco Holanda, como o Liceu Escola Secundária Martins Sarmento, só mais tarde. Mas sim, na Escola Industrial fiz o 7º, 8º e 9º ano. Foi aí que comecei a moldar, de alguma forma, a minha orientação futura, em termos profissionais, aquilo que queria ser. Foi aí que comecei a gostar muito de uma disciplina na qual pensei que ia fazer carreira, História. Eu era um belíssimo aluno de História, gostava muito de História, mas na altura, no 9º ano, tive uma situação muito trágica. Adorava o meu professor de História, recordo-me como se fosse hoje, era um professor absolutamente fantástico, que fumava 10 cigarros em cada aula. É uma coisa impressionante. Dentro da sala de aula. Hoje isso é impensável. Mas o meu professor de História fumava 10 cigarros em cada aula que dava. Era um professor fantástico e um dia chegámos à escola e fomos confrontados com a notícia de que se tinha suicidado na noite anterior. E aquilo marcou muito. Primeiro porque gostávamos todos muito dele. Primeiro porque não percebemos bem, não nos disseram que se tinha suicidado, dissemos que ele tinha morrido. E depois, mais tarde, é que ficámos a saber que havia ali alguns problemas, enfim, pessoais e familiares que o levaram ao suicídio. Mas isso marcou-me um bocadinho, porque perdi ali muito do gosto que tinha pela História, perdeu ali. Não sei porquê, não sei explicar porquê. Mas seja como for, foi dessa área que eu me especializei. Foi depois dessa área que eu quis seguir. Sabes que a Escola Industrial, na altura, estava muito vocacionada para o desporto, com o professor Rovina, que dinamizou brutalmente o desporto e o gosto pela atividade desportiva naquela escola. Aliás, a maior parte dos grandes atletas de Guimarães eram todos da Escola Industrial. Eu recordo-me que estava no 9º ano, no 8º ano, e alguém foi lá e levou 5 alunos da minha turma para o handball. E fomos para o Académico de Guimarães jogar handball, depois estive no Vitória e no Fermentões, mas era na escola que se recrutava muitos dos atletas das várias modalidades de Guimarães. A minha mulher, por exemplo, foi aluna da professora Rubina e jogou durante muito tempo voleibol e foi lá que começou. Mas a escola fez-me isso, fez-me bem. Eu passo a minha adolescência na escola. Um pouco mais tarde, temos também uma fotografia que pedimos para partilhar que... É da minha grande paixão. Isto eu, na altura, com o Barreira, um grande amigo meu, já não vejo há muitos anos, o Barreira, ele é curioso, mas gostava, adorava. Eu joguei handball há muitos anos, fiz 2 anos no Académico, julgo que fiz 2 anos no Vitória e terei feito 4 ou 5 no Fermentões. Portanto, dos 16 aos 23 anos, o handball foi muito presente na minha vida, adorava aquela modalidade, nem sei onde é que é isto. Olha, curioso, não consigo ver que instalação é esta. Mas há uma coisa que eu sei, por essa altura era o handball, mas não só. Era tudo. O desporto tinhas outro amor, digamos. Tinha o jornalismo. Foi aí que começou a grande paixão da minha vida, que entretanto desapareceu abruptamente,
mas foi jornalismo, eu adorava. Voltaremos aí, porque eu queria andar um bocadinho mais para trás ainda. É esse tempo em que estás na Escola Industrial, ali pelos 14, 15 anos, tens também outras atividades. Eu recordo-me de um adolescente já cheio de energia, cheio de vontade, liderante, no grupo de jovens da Nossa Senhora da Conceição. Mas acho que foi um bocadinho mais tarde, António. Eu acho que não terá sido pelos 14, 15. Eu acho que essa minha participação no grupo de jovens de Santa Luzia, e que adorei, foram 2 ou 3 anos intensíssimos, porque tínhamos um grupo de jovens, primeiro, fantástico. Algumas pessoas absolutamente fantásticas, algumas delas perdidas, entretanto, enfim, nos anos que correram, outras de vez em quando revejo com muita saudade, mas foi muito bom, orientados por o Padre Leonel Cruz, que ainda hoje é um grande amigo meu. Sabes que o Padre Leonel foi ele que me casou, foi ele que batizou os meus filhos, tenho uma profunda admiração por ele, e uma grande amizade por ele, e na altura a minha tia, enfim, estarei um bocadinho envolvida nas atividades da igreja e convidou-me um dia para ir fazer uma atividade de grupo lá com um grupo de jovens. E tive ali 2 ou 3 anos. E vivemos momentos absolutamente fantásticos nesse grupo de jovens. Mas a ideia que eu tenho é que está assim um bocadinho mais tarde. Talvez pelos meus 16 anos. Não tenho, mas talvez na altura em que vou para o liceu, porque eu depois faço o nono ano e vou fazer o 10º, 11º, 12º ao liceu, porque a escola estava mais vocacionada para os cursos científico-naturais e o liceu para as humanidades. Vocês voltam a 1980, 81, 82, por aí. Eu em 82 vou para Coimbra, portanto seria nos meus 16 anos. 80 é quando eu vou para o liceu, 79, 80, portanto seria mais ou menos por aí. Mas sim, é verdade, foi um momento, e acho que me fez muito aquilo que eu sou também hoje. Pelo menos o humanismo que eu acho que tenho, a bondade que eu acho que eu tenho, a generosidade que eu acho que é muito, também é intrínseca, e digo isto sem vaidade, é uma característica que eu tenho. Portanto, isso vem-me dessa vivência extraordinária no grupo de jovens de Santa Luzia, sim. E vais para Coimbra estudar Direito. E isso, na minha leitura, é também essa tua ida para Coimbra, mas sobretudo o regresso, é uma das marcas do Armador Portilha. Vais para Coimbra estudar Direito, porquê? Hoje digo com tudo à vontade para fazer a vontade do meu pai. Ponto final. Não era claramente a minha vocação, nunca foi. Eu era um bom aluno. Julgo que te disse, na altura de Guimarães para Coimbra, para o curso de Direito, enfim, que Coimbra era a grande faculdade de Direito do país, só fomos 2 alunos no meu ano. Ficou cá quase tudo, só fomos 2. Eu e a Ana Luísa Gomes Alves, uma grande amiga também, fomos os 2 para Coimbra, o resto ficou cá tudo, porque não havia média para entrar, e eu fui. Mas fui muito contrariado. Eu gostava muito de História, o meu pai, enfim, tinha uma grande influência nessa altura da minha vida, porque o sonho dele era ter aquilo que ele nunca teve a oportunidade de ter, enfim, estudos e formação superior, e, portanto, fez tudo o que estava ao seu alcance. Ainda hoje me pergunto às vezes como é que ele conseguiu ter 2 filhos na universidade ao mesmo tempo, sendo ele a trabalhar apenas. Em mim e ao meu irmão, houve 3 anos que estivemos os 2, eu em Coimbra, o meu irmão no Porto. O meu irmão felizmente acabou o curso, é um engenheiro civil, hoje tenho uma vida dedicada nessa atividade. Eu fui para lá contrariado, e portanto quando nós para as coisas contrariadas, eu ia ao domingo à noite, no Expresso da Boa Nova, ao meia-noite menos 10, chegava a Coimbra às 5 da manhã, depois ia a pé desde Coimbra B até o Calhabé, onde era o meu apartamento, e depois vinha à quinta-feira. Muitas vezes nem o meu pai sabia que eu vinha à quinta. E vou-te explicar porquê. Porque à quinta-feira era o treino de conjunto de Formentões. Eu tinha que fazer o treino de conjunto para ser convocado para jogar no sábado ou no fim de semana handball. E, portanto, entretanto, sabes que eu quando vou para Coimbra, namorava com aquela coisa a minha mulher, jogava handball no Formentões, escrevia no Povo de Guimarães, trabalhava na Rádio Guimarães, era o relatador de jogos. Era líder da Juventude Socialista de Guimarães. Eu fazia tanta coisa. Havia tanta coisa que me prendia a Guimarães que ir para Coimbra era sempre um tormento. E, portanto, o que consegui em Coimbra, em 4 anos, fiz 3 anos, ou chumbei um ano, porque, de facto, enfim, não tinha grande gosto por aquilo, mas foi tudo muito à pressão, não foi nada natural. Pois vais, mas aguentas 4 anos. E depois não aguentei mais. Mas há uma altura em que dizes, não, acabou. Não, há uma altura em que eu digo assim, só tenho 2... Sabes, eu acho que essa ideia da felicidade perseguiu-me quase toda a vida. Eu já disse uma vez, eu não nasci para ser rigorosamente nada, nasci para ser feliz. Isto não foi eu que inventei, foi um amigo meu diz isto muitas vezes, e eu faço disso a minha filosofia de vida. Opa?
nós estamos vereadores, estamos jornalistas, estamos professores, estamos gestores, mas verdadeiramente o que interessa é sermos felizes com aquilo que fazemos. E eu era absolutamente infeliz e miserável em Coimbra. E, portanto, não tinha sentido nenhum. E houve uma altura que ganhei a coragem que foi necessária ter, enfim, como tem que ser, e cheguei a casa e disse, pá, acabou, não vou mais para Coimbra, pai, não vou mais. Disseste ao teu pai? Disse ao meu pai, não vou mais, eu não aguento aquilo, pá, tenho uma vida miserável, vou sempre triste, venho triste, isto não é a forma de estar, pá, provavelmente vou-me arrepender toda a vida da decisão que estou a tomar, mas esta é a minha decisão. Meu pai ficou muito triste, muito magoado comigo. Meu pai, durante um ano, praticamente, era bom dia, boa tarde e pouco mais. Mas hoje, quando falamos nisso, ele sente um grande orgulho, porque percebe claramente que a decisão que eu tomei foi uma coisa pensada. Eu diria que eu estive 4 anos em Coimbra a ganhar coragem para me ir embora. Mas é curioso, eu há pouco dizia na introdução deste segmento da nossa conversa que a tua vinda de Coimbra é um bocado, pelo menos na minha leitura, um sinal daquilo que é o Amadeu Portilho. Ou seja, quando tens de fazer cortes, fazes mesmo. Completamente. Ou seja, quando tomas uma decisão, ela já foi muito amadurecida e não há volta a dar. Sabes que eu costumo dizer, eu tenho sempre um plano B na minha vida. Em tudo que me meto, eu tenho sempre um plano B. E tenho um plano B porque tem muito a ver com, enfim, com a forma como eu me fui fazendo, como homem, como profissional. E fundamentalmente, eu contei-te esta história. Um dia, eu tive, no primeiro dia que fui trabalhar com António Magalhães, fui convidado, acho que falaremos disso também a seguir, mas no primeiro dia que fui trabalhar com António Magalhães, eu me coloquei à frente dele e disse, meu caro, convidou-me para vir trabalhar consigo, aqui estou, com todo o gosto, vamos para a luta, o que é que eu faça? E ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci na minha vida e que me marca para sempre. Ele disse assim, meu caro Amadeu Portilho, durante o tempo em que eu estive em Lisboa, disseram-me que para ser um bom Presidente da Câmara, hoje é preciso ter um bom assessor de imprensa. Estamos a falar em 1990. Esta coisa da assessoria de imprensa, que hoje está perfeitamente banalizada, na altura nem existia. E, portanto, dizem-me que o senhor é do melhor, que é em Guimarães, eu quero a meu lado. Agora, a partir daqui, não faço a mínima ideia, consigo desenrasque-se. E, portanto, eu acho que eu costumo dizer isto aos meus funcionários, aos meus colaboradores, aos meus filhos. A vida é isto. É um desenrasque permanente. E se tu tiveres um plano B, esse desenrascanço é uma coisa que tem alguma objetividade. Se não tiveres um plano B, desenrascanço depois pode-se chamar de irresponsabilidade. Portanto, eu sou um desenrascado com responsabilidade. Não sei se estás a perceber, mas é um bocado isto. Eu, quando tomo decisões, tu tens razão quando dizes assim, eu quando tomo uma decisão é para sempre. É, claramente. Eu um dia disse, nunca mais serei jornalista. E adorava ser jornalista. Fundei o Toural, fundei o Desportivo de Guimarães, trabalhei na Rádio Guimarães, trabalhei na Rádio Santiago. Eu fiz 30 por uma linha no jornalismo. Adorava ser jornalista. Mas houve um dia que aquilo atingiu o meu limite. E quando tu atinges o teu limite, ou tens a capacidade de cortar radicalmente, António, ou então isso vai-te perseguir toda a vida, porque não vais conseguir, lá está, não vais conseguir ser feliz, não vais conseguir ser perfeito. E eu não consigo estar em nada do que faço na minha vida sem ser de corpo inteiro. Tu na vida viras páginas? Completamente. E viras com uma facilidade. No outro dia alguém me perguntava, Amadeu Portilho, tu na Câmara foste vereador, chegaste a vice-presidente, provavelmente poderias inspirar outras coisas na política. Portanto, deves-te sentir perfeitamente incomodado às vezes a pensar na vida e no estatuto que tinhas. E eu digo-te isto e é a primeira vez que eu digo publicamente. Não houve um dia que eu sentisse saudades do meu trabalho na Câmara, desde que saí. Vamos falar sobre isso então. Vamos falar sobre política um pouco. Isto porque tu, muito jovem, aderes à Juventude Socialista. E a questão é esta. Porquê a Juventude Socialista? Bem, eu não te sei dizer. Eu sei que naquela altura, de repente eu vejo-me, talvez pela forma como eu intervinha, na rádio e no povo de Guimarães, muito por influência às datas das pessoas que também escreviam no povo de Guimarães, eu sou convidado para ir a uma reunião, que fui com muito gosto e gostei muito daquilo que vi. Na altura, o líder da Juventude Socialista de Guimarães era um homem que era muito inspirador, o arquiteto António Fernandes da Silva, jovem ainda, aliás ele foi líder da Juventude Socialista, julgo que até aos 35 anos, e portanto, mas era um jovem, enfim, uma pessoa muito inspiradora. E, portanto, criamos ali um grupo muito giro, muito interessante. Lembro que estava eu, o Francisco Teixeira, Maria do Céu Martins, o Carlos Martins, o Esser Jorge, o Belmiro Lemos, a Sofia Ferreira, o Rui Oliveira, o Rui Costa. Havia ali uma malta muito gira,
criamos ali um espírito muito interessante. E, portanto, o António Fernandes teve essa capacidade, não só de nos unir e de nos juntar à volta, enfim, de um projeto de vida, porque a política é também um projeto de vida, mas, acima de tudo, porque colocou em nós aquilo que hoje falta muito na política, que é o sentido da ideologia. Ou seja, nós percebíamos porque é que estávamos ali. Nós acreditávamos claramente num mundo melhor e numa forma diferente de fazer um mundo melhor. Hoje, o que tu vês é não eram jotas, no sentido de... Não, nunca fomos, sabes, nunca fomos jotas. Aliás, essa expressão hoje tem esse sentido pejorativo, mas com alguma lógica, não é? Porque há muita gente hoje que vai para a juventude partidária tentando encontrar logo um modo de vida. Nós era exatamente ao contrário. Nós estávamos ali completamente, enfim, despidos de qualquer interesse que não fosse participar e fazer diferente. Eu sei que eram tempos vibrantes, ou seja, a democracia era uma coisa muito recente, não é? Tínhamos em Guimarães uma situação política caótica, recordas-te com certeza, Edmundo Campos sem maioria, António Xavier sem maioria, depois Manuel Ferreira sem maioria, António Xavier sem... A vida em Guimarães, no pós-Salazar, entre 76 e 90, ali 14 anos, que é uma vida muito difícil, ninguém se entendia, não se conseguia fazer nada. Eu lembro de uma campanha que fizemos, que era a campanha do desassossego cultural contra as políticas culturais do Dr. Barroso da Fonte, recordo-me na altura, e hoje à distância... Era uma espécie de uma vítima de estimação desses jovens. E hoje à distância, eu digo assim, fomos bastante injustos, porque mesmo não concordando, claramente há ali o embrião daquilo que é uma política cultural, que hoje é muito mais definida, muito mais rigorosa, que tem, hoje percebemos os contornos, na altura eram coisas indistintas, eram fé-de-guerras que se iam fazendo, e que no nosso ponto de vista não tinha sentido, talvez porque havia ali alguma intelectualidade no nosso grupo que não gostava muito das quartas-feiras culturais, lembras-te no Teatro Jordão, onde acontecia um pouco de tudo, mas hoje reconheço que houve ali alguma injustiça. Mas foi uma campanha que nos motivou a todos e que pusemos as associações de estudantes a discutir. Portanto, havia ali uma vontade, claramente, de mudar o mundo. E, portanto, nenhum de nós estava à espera de nada na política. Aliás, na maior parte de nós, a política aconteceu de forma até quase, enfim, que nós não contávamos. Eu costumo dizer, eu fui trabalhar para a Câmara em 90, cheguei a vereador 19 anos depois, em 2009. Estás a perceber? Portanto, houve ali... A Sofia Ferreira chegou a vereadora há 4 anos ou há 5 anos, e o Francisco Teixeira foi vereador, depois saiu, e a política está distante da vida dele há muitos anos. A Maria do Céu esteve na Assembleia Municipal, depois desapareceu. O Bessa Jorge a mesma coisa. Aquele núcleo, ninguém fez carreira política. Provavelmente o único que acabou por fazê-la, quase sem querer, fui eu. Mas não foi... Eu fui convidado para ser assessor de imprensa, repara. Não conhecia o António Magalhães de lado nenhum. O António Magalhães, no meu tempo, era o homem que estava em Lisboa. Era deputado, que nós pouco víamos. O nosso elo de ligação era o Manuel Ferreira, o Albano Fernandes, já falecido, o Wendel de Oliveira, o António Fernandes, o Alberto Oliveira. Esse é que era o nosso grupo de contacto. Portanto, pessoas do terreno. O Magalhães era uma espécie de supra-sumo da política local que estava em Lisboa e que nós pouco conhecíamos. E daí a surpresa, que já te confidenciei, é absolutamente verdade, do convite que me é endereçado depois para ser seu assessor de imprensa. Nessa transição dos anos da década de 80 para a década de 90, há esse grupo de jovens que já referiste aqui, uma grande parte deles, mas que tem uma particularidade. Vocês são, digamos, são reivindicativos junto da oposição, mas mesmo para o PS sénior, vocês de vez em quando eram bastante desconfortáveis. Aliás, quando vemos os jornais da época, encontramos precisamente algum mal-estar por algumas atitudes que vocês tomavam. Sabes, no outro dia confidenciava isto com o meu amigo. Eu estou completamente fora da política, como sabes, desde que saí da Câmara. Como sou de virar a página, cortei mesmo, e portanto não tenho nenhuma atividade política, não tenho nada, não faço parte de nenhum órgão, não faço parte de rigorosamente nada, mas vou conversando, porque enfim, gosto de ser um cidadão atento e informado. E dizia outro dia alguém, a propósito deste clima que existe hoje no Partido Socialista de Guimarães, que ele disse, nunca se viu uma coisa dessas, estás enganado. Tu não sabes o que é a história do PS em Guimarães, porque nós tivemos guerras destas e muitas no Partido Socialista ao longo de muitos anos. E sim, a juventude socialista, na altura, tomava partido. Tomámos partido, muitas vezes. Confesso que muitas vezes até uns contra os outros, entre a juventude socialista. Houve momentos na nossa vida em que tomámos rumos completamente diferentes. Recordo-me muitas vezes que eu estaria do lado da barricada e o Essa e o Francisco do outro. Na outra altura estaria a Maria do Céu e o António José do lado e nós no outro. Quer dizer,
Porque era assim, era a vontade de participar, era a vontade de colaborar e era a vontade verdadeiramente de construir algo diferente. Sabes o que é que nos caracterizava na altura? Era o vimaranencismo, no sentido bonito da palavra. Nós éramos vimaranenses dos quatro costados. Nós adorávamos a nossa cidade. Todos nós éramos os homens das causas de Guimarães, as Nicolinas, o Vitória, tudo aquilo que era de Guimarães, tudo aquilo que era nosso, intrinsecamente nosso. Nós estávamos lá e, portanto, vivíamos... O tal sentimento de nação vimaranense. É um bocadinho. O Jorge Sampaio tem daquelas expressões que eu acho mais feliz e caracteriza melhor Guimarães. Dizia uma vez, e com toda a razão, que Guimarães é onde verdadeiramente se sente patriotismo de cidade. Isto parece uma palavra quase paradoxal, não é? Patriotismo é de pátria, não é de cidade, mas isto diz tudo aquilo que nós somos. E acho que verdadeiramente nessa altura, não só nós, as outras juventudes partidárias não eram, enfim, não tinham grande expressão na altura. A juventude comunista tinha outro jovem interessante, a juventude social-democrata era muito incipiente, a direita era muito incipiente em termos de participação política. Nós não éramos terríveis, eu reconheço que fomos terríveis durante alguns anos das nossas vidas. E em abril de 86 tu assumes o cargo de secretário-coordenador da JS em Guimarães. É verdade, contra todas as expectativas. Na altura António Fernandes tinha que sair, atingiu o limite de idade, que julgo que na altura eram 35 anos, e portanto na altura colocou-se a questão de alguém substituir o António Fernandes da Silva, e houve ali um grupo, encabeçado pelo António Fernandes da Silva, que entendia que era a pessoa indicada para o fazer. Julgo que na altura foram duas listas, até votos, porque julgo que eu estava numa lista e o Francisco Teixeira noutra. Não sei se a memória deste tempo está bem... Não consigo ser preciso aí. Mas acho que sim, acho que... E, portanto, acho que houve duas listas e eu ganhei. Ou se não houve duas listas, eu fui o secretário-coordenador. Eu fui o primeiro na altura, era secretário-coordenador que se chamava, da JS, a seguir ao António Fernandes, 86. Portanto, eu estaria, na altura, com 21 anos. Portanto, estaria em Coimbra e, imagina, secretário-coordenador da JS, jogava handebol no Fermentões, trabalhava na Rádio Guimarães, escrevia para o povo de Guimarães, eu tinha tudo aqui em Coimbra. E, portanto, logo no ano seguinte eu decido vir-me embora. Bem, foi um período difícil. Como foram esses anos de secretário-coordenador? Já disseste que a Juventude Socialista era extremamente aguerrida, até internamente. Olha, foi fácil compatibilizar as diferentes tendências? Foi porque as tendências esvaíram-se no momento da eleição. Quem estava contra nós ou quem não agradou a situação afastou-se. Eu acho que nessas coisas é o melhor que pode acontecer. E, portanto, eu fiquei com um secretariado muito interessante na altura. Tinha o Joaquim Mendes, tinha o Ricardo, o Rui Costa, tinha a Maria do Céu, tinha ali um conjunto de pessoas, o Belmiro, que ajudava muito, e fizemos um trabalho muito interessante. Foi um mandato curto, o que foram só 2 anos, mas foi um mandato muito interessante, e com a tal campanha do desassossego cultural, com comunicados permanentes, ajudando também o Partido Socialista, porque na altura éramos a oposição em Guimarães. E em julho de 88 integras também uma lista de António Fernandes à Comissão Política do PS Conselhia, em que tinha nomes como o Francisco Teixeira ou a Maria do Céu Martins. Tens memórias desse tempo? Muito vagas. Essa foi uma das muitas lutas onde eu estive envolvido. Aliás, como te dizia há bocado, ou seja, o PS nesse tempo era um Partido Socialista também muito ativo, com muitas tendências, enfim, com muita gente a querer colocar-se naquilo que parecia absolutamente quase, enfim, era mais do que previsível. Ou seja, nós sentíamos a cada momento e a cada ano que passava que mais cedo ou mais tarde, com uma liderança forte como foi a liderança de António Magalhães, nós ganharíamos a Câmara com maioria absoluta e as coisas seriam completamente diferentes. Mas continuas a intervir em termos da Juventude Socialista, porque depois há o Congresso Distrital da Juventude Socialista, em 89, e tu vais encabeçar a lista que é candidata à Comissão de Controlo e Disciplina da JS. Muito provavelmente isso na base de um acordo entre os Jotas. Nós fazíamos muito isso, como ainda hoje se faz, não é? Quando se apresentava alguém, enfim, tentava-se congeminar uma estratégia com as várias conselheiras e provavelmente eu para ir para o controle para essa comissão que não tem importância nenhuma, certeza já estava de saída. Eu estou permanência em Coimbra, não é? Digamos aqui. Eu acho que nessa altura já não estava em Coimbra. 89 já não estava em Coimbra. Não, 89 já não estou em Coimbra. Eu saio de Coimbra em 86, 87, portanto nessa altura, 89, já trabalhava na Rede Santiago. Já era diretor de informação da Rádio Santiago, porque logo em maio de 90 vou para a Câmara. Portanto, eu saio de Coimbra em 86 e 87, se a memória não me atrai só. Portanto,
estive a trabalhar, enfim, tive que arranjar um emprego, fui trabalhar para a BMW, para a Tovit, em Guimarães, na altura, estive lá cerca de um ano, depois eu e o José Eduardo... Fazes o quê? Olha, nessa altura não havia assessoria de imprensa nas empresas, então... Não havia nada, mas eu tinha que ganhar algum dinheiro porque, enfim, tinha que sobreviver. A minha mãe ajudava-me, coitada, com o pouco que tinha, mas eu entendia que não tinha sentido nenhum e, portanto, saí de Coimbra e, passado uma semana, já estava a trabalhar. Meti-me ao caminho, falei com uma série de amigos, com familiares, e arranjaram-me um emprego na Tobit BMW, ali na Avenida Coelho Margarido. E foi muito giro, porquê? Porque eu era uma pessoa que vinha da universidade e, portanto, o senhor da Tobit foi muito simpático comigo, disse, não vou pôr na mecânica, também não percebia nada. Portanto, vou pôr aqui no armazém das peças, uma espécie de recepcionista. E recordo-me bem na altura que olhei para aquilo e disse, absolutamente monstruoso, porque eles não tinham sequer gestão de estoques organizada. E então, durante um ano, estive a organizar a gestão de peças de um armazém de carros, que é uma coisa astronómica, porque desde o grande capô até o parafuso mais pequenino, tudo aquilo é uma peça que tinha um código, mas que não havia sequer um sistema computerizado, deram-me um computador, deram-me um sistema de gestão, eu estive a organizar aquilo. E foi muito interessante, sabes, conheci gente muito gira, fiquei fã da marca para todo sempre, e ao mesmo tempo robusteceu-me naquilo que eu queria para a vida, ok? Mas tiveste que te desenrascar. Não, era obrigatório que tivesse que me desenrascar. Mas mesmo nesse desenrascar, eu tenho outra história que, se me permite, só não vou contá-la porque é muito pitoresca. Eu trabalhava na BMW, na Tobit, e lembro que um dia subi à Avenida Coelho Margarido e lá em cima havia uma loja de eletrodomésticos que é... Sim, havia ali. Já não me lembro como é que se chama, mas do lado esquerdo. Sim. Ainda existe lá. Que vendia gás e não sei o que mais, que estava ligado. Antigamente a Sacor, isto ainda. Pois, mas não é. Aliás, a minha mulher chegou lá a trabalhar e tudo, uns anos mais tarde. E eu recordo que vinha a sair e de repente, a passar pela montra, vi um leitor de cassetes VHS que estavam a chegar, da Toshiba. Eu adorava cinema, adorava filmes, adorava ler, adorava música e de repente olhei para aquilo e fiquei encantado. Acho que em Guimarães naquela altura, a não ser as famílias poderosas, ninguém tinha um leitor de VHS que estava a chegar e custava 80 contos. Eu disse, mas como é que eu vou comprar um leitor destes se eu ganho 20 contos por mês? Na altura eu dava 20 contos por mês ou coisa parecida. Mas fiquei tão absorvido e tão apaixonado por aquela peça que me acompanhou durante muitos anos, mesmo muitos anos depois de casado eu ainda tinha aquele leitor de VHS. Cheguei a casa e disse, mãe, eu tinha ali uma coisa que eu gostava muito de comprar, mas custei 80 contos e eu só ganho 20. E eu entrei com o senhor, ganhei coragem e ele disse que me deixava pagar em 4 prestações. Tu nos próximos 4 meses ajudas-me um bocadito. E então a minha mãe disse, ok, já me conhecia e ajudou-me. Então a minha mãe dava-me dinheiro para o tabaco e para as minhas coisinhas e eu os meus 20 contos que ganhava e entregar religiosamente no final do mês ao senhor do balcão que me vendeu aquilo e portanto comprei o leitor do VHS com os meus 4 primeiros ordenados. Imagina onde é que eu investi o meu dinheiro. Mas isto é um bocadinho para dizer que são estas ideias fixas que se me colocam na cabeça, que muito, em outras coisas da minha vida e da minha dimensão até familiar ou pessoal, que me fizeram. Voltemos um bocadinho para trás, então aos tempos, aquela transição dos anos 80, anos 90, no que toca à política vimardense. Geralmente fala-se em 2 grandes protagonistas dessa época, António Xavier e António Magalhães, e por vezes esquecemos um outro protagonista que, não vindo do campo partidário, tem imensa influência na política vimardense, que se chama António Coimbra Pimenta Machado. Foram anos complicados também, em que o Vitória tinha uma intervenção muito ativa. Ora, tu sendo um grande vitoriano, um indefetível de Vitória, como é que te lembras desses tempos? Lembro-me do melhor e lembro-me do pior. Eu e o Dr. Pimenta Machado, eu quando lancei o Desportivo de Guimarães, em 1990, eu tinha um sonho. Na altura eu gostava muito de desporto e achava que o desporto não era tratado condignamente em Guimarães. E um dia, em conversa com o Joaquim Fernandes, que hoje é o diretor da Rádio Santiago, que na altura era meu colaborador na rádio, ele disse, Joaquim, um dia, se pudermos e se eu arranjar condições, vamos lançar um semanário desportivo aqui em Guimarães. Eu julgo que não há nenhuma experiência similar no resto do país. Mas muito do que eu fiz também tem a ver com o Vitória, porque eu achava que o Vitória não era bem tratado nos órgãos de comunicação social nacionais. E quando lancei o Desportivo, o Dr. Pimenta Machado era um grande aliado nosso. Eu lembro-me de que eu era um homem de confiança do dia-a-dia do Dr. Pimenta Machado, ia falar com ele, era muito bem recebido, e de repente, por
que o Desportivo de Guimarães era um jornal independente, porque eu também sou um homem independente e que penso pela minha cabeça, começámos a escrever algumas coisas que não agradavam ao Dr. Pimenta Machado. Descobrimos negócios. O jornalista é isto, é investigar, é fontes, é contactos, e portanto começamos a escrever algumas coisas que desagradavam ao Dr. Pimenta Machado. E portanto, rapidamente, a imagem do que é o Dr. Pimenta Machado, um amigo transforma-se rapidamente num inimigo. E portanto, isto aconteceu na minha vida pessoal e na minha vida de jornalista, como depois também tive a oportunidade de conhecer essa faceta do amigo e inimigo na Câmara Municipal de Guimarães. E repara que houve uma altura em que escrevemos uma notícia sobre a contratação de um jogador que o Dr. Pimenta Machado não gostou nada, e eu, na altura era o Abel Sousa, ao Marco Aurélio, íamos fazer um relato de um jogo, fomos vedados na entrada de fazer esse jogo e fomos escorraçados como cães de dentro do estádio, quase ao pontapé por lá fora. É uma imagem que eu nunca esquecerei na minha vida e nunca perdoarei, como é evidente, pessoalmente, ao Dr. Pimenta Machado, a forma como ele tratou naquela altura. Sabes que depois a Rádio Santarém tem muito tempo sem sequer poder entrar no estádio, mas tudo isto porque tivemos a coragem na altura, que era uma coragem que inevitavelmente tinha que ser, porque éramos um órgão de comunicação social, de colocar as notícias consoante aquilo que era o nosso conhecimento de causa e com base nas fontes que tínhamos. E, portanto, eram períodos muito difíceis. Mas não é só Pimenta Machado, não António Magalhães. Às vezes ponho-me a olhar para esses anos, 90, até lá. Sim, mas havia uma intervenção direta, por exemplo, no resultado algum de uma eleição, pelo menos. Em 1985, António Magalhães perde por 117 votos. Primeira vez que Magalhães se candidata em 85. Eu não fazia parte, era jornalista na altura, já não fazia parte sequer da Juventude Socialista, e o António Magalhães perde por 117 votos, com o Vitória, e algumas pessoas ligadas ao Dr. Pimenta Machado, a distribuir no sábado, pela cidade. Eu lembro de ir pela rua Gil Vicente e ver o chão cravejado dos panfletos a apelar ao voto em António Xavier e no PSD, porque o PS, António Magalhães e Manuel Ferreira não eram amigos de Vitória. Lembro bem dessa polémica e, portanto, mas era inevitável, sabes? Eu sou muito amigo do Sr. António Xavier, é um personagem que eu adoro, admiro imenso. Acho que António Xavier fará parte para sempre da memória mais bonita do que é a história de Guimarães, não tenho nenhumas dúvidas disso, tal como António Magalhães, em condições completamente diferentes, mas muitas vezes digo ao António Xavier que esse foi o grande erro da vida dele. Primeiro, a incapacidade que ele teve de gerir esta dúplice condição de Presidente da Câmara e Presidente da Assembleia Geral da Vitória, ou seja, isso provocou sempre grandes dissabores, e depois, quando ganhou a segunda vez a Câmara, enfim, entregar ao Partido Socialista aqueles que eram os pelouros mais importantes, tinha que ser, não havia outra possibilidade, mas António Magalhães e Manuel Ferreira, que construíram logo ali, de facto, um percurso que lhes permitiu ganhar a maioria absoluta. Ele tem a noção muito clara disso, mas também tem a noção clara de que outra coisa não poderia fazer, porque, de facto, ele sem maioria era impossível continuar a gerir a Câmara de Guimarães. Mas, de facto, eram tempos muito difíceis. António Pimenta Machado foi um homem que, enfim, não posso reescrever a história nem apagá-la e negar aquilo que aconteceu. Foi um homem que transformou completamente o Vitória, não tenho dúvidas nisso, mas acho que depois os seus últimos finais são anos muito complicados, muito difíceis, de alguém que está excessivamente apegado ao poder, não só com interesses desportivos, mas também interesses pessoais, e que prejudicaram gravemente o Vitória. Mas o que ele fez, e o mérito do que fez, não lhe tiro, nem tem legitimidade para fazer, a não ser que gostasse de reescrever a história, que é coisa que eu nunca farei. E não vamos reescrever a história, mas vou-te pedir para comentares uma foto que temos relativamente à tua participação na política. É curioso que nesta fotografia tem ali um slogan: pessoas que fazem a diferença. António Magalhães e Domingos Bragança também fizeram a diferença no teu percurso político, na política local? Eu acho que ele e outro, cada um na sua dimensão, fez a diferença em Guimarães e fez a diferença na minha vida. António Magalhães, claramente. Há quem diga que somos os dois muito parecidos em muitas coisas, mas muito do que eu sou foi forjado na minha relação direta com António Magalhães. Foram muitos anos, foram quase 30 anos lado a lado com ele, no melhor, no pior, e portanto mesmo aquele período muito difícil que ele teve, que foi operado e ficou vários meses em casa, eu era a companhia dele, dia a dia, eu que ia à casa dele, e era uma espécie de correio, digamos, das decisões. Mas sim, fomos muito íntimos, fomos muito amigos, fomos muito solidários.
Recordo-me sempre quando por exemplo, quando era preciso compor as listas para a Câmara Municipal de Guimarães. Geralmente arranjava sempre qualquer coisa para fazermos os dois juntos. Sei lá, em março, se as eleições fossem em outubro, em março, portanto, tenho que ir a Vigo, à Corunha, a Santiago, lá uma conferência, uma apresentação da Câmara, quero que venha comigo. E eu já sabia que ele aproveitava aquela viagem para comentar comigo aquilo que estava a pensar fazer. Não é que ele quisesse a minha opinião, porque, enfim, embora, eu acho que eu dava a Magalhães aquilo que outros não davam, que era o senso comum. Sabes que é uma coisa interessante. Os outros davam ideias políticas, umas mais fortes, outras mais robustas, outras mais consistentes. Eu sempre procurei dar, quer António Magalhães, quer Domingos Bragança, o senso comum. Aquilo que se ouve cá fora. A voz da rua. A voz da rua, a voz da pessoa que está... Porque eu sou um homem da rua, eu vou ao jantar ao centro histórico, eu vou às coisas, eu vou ao estádio Auditório há 45 anos, que vou ver jogos na bancada. Só durante 4 anos é que fui para a bancada presidencial, porque era vereador, e sentia-me até desconfortável que o vereador do desporto não estivesse, mas sempre com um grande sacrifício. Agora estou na Liga, mas continuo a ir para a bancada, é lá que eu me sinto bem. E é na bancada, é na rua, é conversando com as pessoas, é tendo esta experiência social permanente de com todos conversar e com todos, enfim, poder comentar as coisas, que nós nos vamos apercebendo das realidades. Porque não raras vezes, no desporto como na política, as pessoas colocam-se numa bolha. E esta bolha pode ser entendida como um gabinete, como pode ser entendida um grupo de pessoas, não é? Em que perdem a noção da realidade. Perdem a noção da realidade. E, portanto, um líder tem que ser a síntese de tudo o que ouve, de tudo o que sente, de tudo aquilo que vê. Tem que fazer a síntese. Não há nenhum líder... quem não conseguir fazer a síntese de tudo o que olha e que observa, não pode ser um bom líder. Ainda hoje fazes na tua atividade enquanto gestor? Permanentemente, António Magalhães, permanentemente. Há 2 coisas que me distinguem, agora falando na minha vertente de gestor. Primeiro, eu gosto de estar rodeado dos melhores. Isso para mim é uma coisa absolutamente decisiva. Eu adoro estar rodeado de pessoas competentes. A competência a mim não me incomoda nada, bem pelo contrário, estimula-me. Desafia-te. Desafia-me. Eu gosto de ter reuniões em que sou permanentemente desafiado pelas pessoas. Às vezes não concordo, às vezes tenho até reações, enfim, que não são nada agradáveis, porque também tenho a força das minhas convicções e a experiência de uma vida que talvez que faz de mim aquilo que eu sou hoje. Mas gosto de ter pessoas que de facto, que me ponham a pensar. A carneirada, a palmada nas costas, o elogio fácil e bacoco, não tem sentido nenhum, porque o caminho faz caindo e levantando. Eu nunca vi ninguém ser feliz a fazer um caminho, não há pedras e não há obstáculos, não é? É caindo e levantando, é tentativa e erro. É tentativa e erro. Qual é o problema de errar? Marcos Soares dizia, e com muita lógica, só os burros é que não mudam, não é? Porque, de facto, mudar é sinal de evolução, é sinal que nós aprendemos com os erros ou com as coisas conhecidas. Eu, por exemplo, na Tempo Livre e a Talho de Feio sou muito conhecido porque nas nossas reuniões de coordenação só falo das coisas más. Mas há uma lógica nisto. Porque as coisas boas aconteceram porque nós as planeamos e falamos com o tempo. Portanto, quando as coisas boas acontecem, elas são o resultado de um trabalho planeado, organizado e consistente. Se as coisas correram mal, alguma coisa falhou. Vamos olhar para elas. O que é que aconteceu? Porquê é que isto falhou? Porquê é que aquele espetáculo não correu bem? E esta nossa conversa, Madame Portilha, apesar de ter sido minimamente preparada, está uma coisa a correr mal, é que o tempo já acabou. O tempo já acabou, mas eu tenho que arranjar aqui os minutos, porque há um conjunto de coisas que eu quero falar contigo. Houve coisas que não falamos, devíamos ter falado, por exemplo, mais da rádio que tanto gostaste, dos jornais. Devíamos ter falado mais do Vitória, por exemplo, o teu Vitória. Devíamos falar também da tua carreira de gestor desportivo, porque o és, nesta altura, diria, és um gestor, mas também, de facto, o gestor desportivo também está presente em ti. Ou seja, devíamos ter falado de muitas outras coisas, mas mesmo assim eu fazer-te mais um desafio. O que é algo que devíamos ter falado e não falámos? Sim, rapidamente. Não sei, António Magalhães, eu acho que falámos de tudo aquilo. É evidente que são 57 anos de uma vida muito intensa, isso eu não tenho dúvidas nenhumas, intensa, pela qual agora pagamos com o andar da idade, com problemas de saúde, com os cansaços, mas é muita coisa, aconteceu muita coisa, eu sou muito grato, sabes? Acho que faltou falar disso, da gratidão que eu tenho pela vida que tive.
mesmo nos momentos mais difíceis, e já os tive, que nós todos temos, mas nos momentos difíceis eu agarro muito a isso. Eu sou muito grato àquilo que a vida me deu. A vida deu muito mais do que aquilo que eu esperava dela. A todos os níveis, pessoal, familiar, tenho 2 filhos maravilhosos, tenho uma neta que agora é o meu desporto favorito, como eu costumo dizer. Portanto, tudo me aconteceu, eu tive uma vida fantástica que me permitiu. Eu me enviei-te uma fotografia sobre uma viagem, que é outra coisa que eu adoro fazer, é viajar. Eu já conheço mais de 40 países, estou permanentemente a viajar, a conhecer. Eu acho que é um bocadinho isso. Falta falar sobre o quão grato eu estou à vida e àquilo que a vida me deu e, acima de tudo, também à capacidade que eu fui tendo, não sei como, se por iniciativa própria, se orientado por alguma força. Esse sentimento de gratidão está implícito no discurso que tens tido até agora, não é? Nota-se, de facto, essa vontade de te sentires bem contigo mesmo. Sim, sim. Tu Ser feliz. dizia logo no início, exatamente. Ser feliz. Assim sendo, Amadeu Portilha, mas já agora vou deixar mais um desafio. Imagina que não era eu que estava aqui, com quem gostavas de ter conversado? Não te consigo responder, António Magalhães. Eu, com quem gostava de ter conversado e com quem gosto de conversar, eu faço permanentemente. Eu alimento permanentemente as relações sociais da minha vida. Eu alimento-me de relações sociais. Estou sempre a ligar a amigos, ou amigos estão-me sempre a ligar para irmos conversar, para irmos almoçar, para irmos jantar. E, portanto, eu gosto disso. Eu sou um ser social na sua plenitude. E, portanto, é uma pergunta muito difícil, não faço a mínima ideia, mas às tantas gostava de um dia, e provavelmente esse dia nunca mais há de chegar, de ter assim uma conversa com esta limpidez, sem barreiras, sem tabus, por exemplo, com António Magalhães. Porque há muita coisa. Ex-presidente da Câmara. Nós estivemos juntos 30 anos, mas há muita coisa que nunca conseguimos dizer um ao outro. Há muita coisa que nunca conseguimos dizer um ao outro. Há coisas que se passaram na nossa vida entre mim e ele que foram. Que tu não consegues dizer como é que elas aconteceram, porque é que aconteceram, mas são tão importantes, marcaram-me tanto. Pequenos nadas. Houve pequenos nadas na nossa relação que me transformaram completamente. E gostava de aprofundar com ele. Porquê que isso aconteceu? O que é que está ali por trás dele? Eu lembro que no dia em que anunciei a minha saída do partido, da Câmara, de uma comissão política, eu estava a falar perante uma plateia de amigos e de camaradas do partido, e estava a explicar as razões porque tinha decidido colocar um ponto final na minha carreira, e sentia que a plateia à minha frente estava muito incomodada. Só depois percebi porquê. Porque enquanto eu falava, o António Magalhães atrás chorava. Eu nunca vi o António Magalhães chorar. E gostava de perguntar um dia porque é que naquele dia ele chorou. Gostava de fazer essa pergunta. Nunca a fiz. Nunca a fiz e acho que nunca a vou fazer. Mas gostava de lhe perguntar isso. Amadeu Portilha, não te vou fazer mais um desafio. Vou ter o atrevimento de, eventualmente, numa fotografia, condensar aquilo que eu acho que é o Amadeu Portilha. O Amadeu Portilha tem aqui está a assegurar um livro, que é a História do Desporto em Guimarães. Eu era capaz de utilizar o título desse livro para condensar em 2 palavras aquilo que é muito do Amadeu Portilha. Desporto e Guimarães. Sim, claramente. São as minhas 2 grandes paixões, claramente. Foram os 2 grandes dínamos que fizeram a minha vida avançar, sem dúvida nenhuma. Quer na prática desportiva, quer depois na área da gestão, e Guimarães, porque eu tenho uma paixão enorme. Eu quando viajo, quando representava a Câmara em qualquer aerópago do mundo, dizia sempre isso, que bem, eu tenho uma paixão absolutamente admirável por uma cidade que se soube reconstruir e redimensionar de uma forma absolutamente fantástica. Dizia-te há bocado, eu nasci na Rua Nova, que era uma espécie de um gueto da cidade. Pois essa mesma rua, ou essa mesma zona, passado 20 anos, é uma sala de visitas de todo o mundo. De todo o mundo. Somos património da humanidade. E a capacidade que nós tivemos de reconstruir Guimarães com as pessoas lá dentro. Que outra característica fantástica de Guimarães é o envolvimento e o amor que as pessoas devotam às suas causas, que às vezes é doentio, e que tem exageros, e que é exacerbado. Mas seja como for, é este amor incondicional, este patriotismo pela nossa cidade, com que nós somos aquilo que somos muito hoje, e muito daquilo que eu sou hoje tem muito a ver com isso, não tenho dúvidas nenhuma. E que melhor maneira poderíamos arranjar para deixar esta conversa em suspenso do que regressar de onde partimos? Partimos da Rua Nova, à Rua Nova regressamos. Amadeu Portilha foi o convidado das conversas. Muito obrigado, Amadeu. Foi um gosto imenso ter daqui. Eu é que agradeço. Conversar. Adorei, foi muito bom. As conversas regressam no próximo mês com quem aceitar o nosso desafio de fazer esta coisa tão simples que é apenas conversar.
Por agora, ficamos mesmo por aqui.